Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de estudar a Palavra de Deus. E essa leitura do livro de Atos tem sido um tempo muito precioso para nós. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 27, de 1 a 20. E eu queria compartilhar apenas o verso 20, que diz assim: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Muitos dias de tempestade. No capítulo 27, nós temos o início da viagem do apóstolo Paulo, né? Ele preso, junto com outros presos. A Bíblia diz que o navio tinha 276 pessoas, então era um navio grande e havia muitos presos, estavam sendo levados para a Itália, e diz a palavra de Deus que eles vão seguir a viagem. E essa viagem vai acontecer algumas questões que nós podemos fazer uma relação daquilo que aconteceu com a viagem de Paulo com aquilo que acontece com a nossa vida, porque essa viagem ela tem alguns detalhes muito interessantes. Por exemplo, no verso 4 diz: quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornaram difícil manter o rumo. Na vida, nós enfrentamos ventos contrários. Vez por outra, acontece uma ventania na nossa vida. Alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a gente planejou. Os ventos contrários acontecem na vida de qualquer pessoa. Ninguém está isento dos ventos contrários. Um pouco mais adiante, no verso 7, diz assim: navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muita dificuldade nos aproximamos de Cnido. Às vezes nós enfrentamos ventos contrários e em outros momentos nós encontramos ventos muito vagarosos. A gente quer que as coisas aconteçam, mas as coisas não acontecem no tempo em que a gente gostaria que acontecesse. Nós tomamos iniciativas, trabalhamos, fazemos as coisas, mas nem sempre as coisas acontecem na velocidade que nós desejamos. Às vezes os ventos são muito vagarosos. Depois, um pouco mais, no verso 8, diz assim: costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos. Graças a Deus, porque vez por outra nós encontramos um lugar de descanso. Graças a Deus, porque Ele providencia bons portos para a gente de vez em quando. Quando as coisas estão assim, difíceis, a gente encontra aquele ambiente favorável, a gente encontra aquelas palavras fortalecedoras. Então, a gente, vez por outra, encontramos bons portos. O problema é que nem sempre nós ficamos nos bons portos. E o apóstolo Paulo disse: olha, nós vamos enfrentar situações difíceis aí para frente. Mas diz a palavra de Deus que o capitão, ao invés de ouvir, né, a palavra do apóstolo Paulo, ele preferiu dar ouvidos ao proprietário do navio, e diz a palavra de Deus que eles zarparam dos bons portos para irem adiante. E foi aí que vieram as tempestades mais violentas. A Bíblia diz que eles enfrentaram a força de um furacão. E a Bíblia diz que a situação ficou tão pesada, tão difícil. Verso de número 15 diz que os marinheiros não conseguiam mais manobrar o navio para que ele ficasse de frente para o vento, desistiram e deixaram que fossem levados pela tempestade. Às vezes a situação ela perde o controle, a gente perde o controle da situação, e aí a gente acaba, desiste de lutar e se deixa levar pelas tempestades da vida. Foi isso que aconteceu no apóstolo Paulo, na viagem dele para a Itália, e é isso que acontece conosco também. Vez por outra, a situação é tão séria que a gente já não tem nem forças para lutar. E aí o vento leva
E a palavra de Deus diz que a tempestade ficou tão terrível, tão difícil, e por longos dias, né? Um pouco mais adiante vai dizer que eles passaram 14 dias debaixo de uma tempestade tão terrível que se escondeu o sol e as estrelas, até que perdemos as esperanças. Você imagina você ficar debaixo de uma tempestade durante 14 dias seguidos, sem ver a luz do sol e sem ver a luz das estrelas, não sabendo se é noite, sabendo se é dia, só vento, tempestade e tudo escuro. Não foi fácil, não foi fácil. A viagem de Paulo para Roma não foi uma viagem fácil. A nossa viagem também, às vezes, a gente passa por momentos assim, difíceis, tempestades duras, mas não podemos desistir. Porque, assim como Paulo, nós vivemos debaixo da promessa do cuidado de Deus. E mesmo no meio das tempestades, o Senhor está conosco. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, porque na nossa viagem a gente enfrenta ventos contrários, a gente enfrenta calmaria, a gente passa por bons portos e às vezes enfrentamos tempestades difíceis. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que em meio a todas as situações, que a mão do Senhor esteja sobre nós, como estava sobre a vida do apóstolo Paulo, que o cuidado do Senhor não nos falte. É isso que nos dá a condição de manter firme a nossa caminhada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?